algumas questões, que está no PET de volume 3, referente ao conteúdo de Química, né? Essa questão, ela está no PET referente ao ensino médio ou ao ensino EJA 2, certo? Então, ela refere-se ao estudo de termoquímica e vamos ver o que diz a questão. Ela diz o seguinte: considere as transformações em que é submetida uma amostra de água, sem que ocorra variação de pressão. Aí aqui foi dada uma figura onde mostra no processo de a água se transformando em líquido, depois ela se transformando em gelo, né? Aqui a gente tem o vapor de água, que é a água líquida, e o gelo. Pode-se afirmar que, a gente pode, lendo ou observando as alternativas, a gente vê que ela está falando com relação a calor absorvido ou liberado, né? Está falando de processos endotérmicos ou exotérmicos. Então, vamos entender o seguinte, certo? Vamos entender que, olhando para essa figurazinha que apareceu aqui, quando eu tenho aqui o processo de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e de vaporização, eu tenho sempre uma absorção de calor, né? E quando eu tenho a passagem do gás para o líquido e do líquido para o sólido, eu sempre vou ter uma liberação de calor. Então, nessa figura, eu poderia classificar os processos nesse sentido, da esquerda para a direita, como processos que liberam calor. Se eles liberam calor, eles são chamados de processos do tipo exotérmico. Então, vou colocar aqui o EX para a gente lembrar. Ao contrário, se eu pensar indo do sólido para o gasoso, ou nesse sentido da direita para a esquerda, eu tenho processos que absorvem calor, então eu tenho processos do tipo endotérmicos, certo? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que me atentar a esses processos, o processo 1 e o 3 são processos de liberação de calor, são processos exotérmicos, e o processo 2 e 4 são processos endotérmicos de absorção de calor. Então, vamos às alternativas. Letra A. As transformações 3 e 4 são exotérmicas. Na realidade, somente a transformação 3 é exotérmica. Letra B. A transformação 1 e 3 são endotérmicas. Na verdade, a transformação 1 e 3 é exotérmica. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. Bom, 3 ele não absorve, ocorre a liberação, tanto é que é um processo exotérmico. E 4 ocorre a absorção, porque isso que é um processo endotérmico. Então, está trocado as coisas e não seria isso. Letra D, a quantidade de energia em 1 é igual à quantidade de energia liberada em 1, é igual à quantidade de energia liberada em 3. Eu não posso afirmar que a quantidade de energia liberada de 1 vai ser igual à quantidade de energia liberada em 2. Isso depende do estado físico. Cada estado físico, mudança de estado físico, tem uma determinada quantidade de energia liberada ou absorvida. Então, essa também não seria a alternativa correta. A quantidade de energia liberada em 1, que seria esse processo aqui, né? É a mesma quantidade de energia absorvida em 2. Quando eu tenho o processo 1, que é o processo de condensação, eu libero uma certa quantidade de energia, né? Tem um processo exotérmico, e essa mesma quantidade de energia ela tem que ser absorvida aqui em 2, no processo 2, quando eu vou vaporizar o líquido.
Então, a alternativa correta seria a letra E, porque para eu transformar a água de vapor para líquido, eu vou gastar a mesma quantidade de energia que é para transformar a água de líquido para vapor. Mas em um caso eu vou liberar, que é o caso aqui da condensação, e quando eu tenho a vaporização, eu vou absorver esse calor. Então, mas a quantidade numérica é a mesma, certo? Então, a resposta correta seria a letra E, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Eu peço que curta o vídeo, deixa nos comentários as dúvidas.